Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, iPhone Pencil, download de filmes, recarregador USB-C e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tô atrasado aqui com os e-mails do Cocatec, ver se até o final de semana eu consigo regularizar. Se você mandou um e-mail e eu não respondi, aguenta aí, tá na fila. Um desses e-mails fala exatamente sobre a fibra. Um Coca mandou um e-mail falando, olha, a fibra, ela não é necessariamente a mais rápida. E é verdade. Primeiro que velocidade da luz, a luz não é a coisa mais rápida que a gente conhece. Tem o emaranhamento quântico, que é instantâneo, portanto mais rápido do que a velocidade da luz. A luz no vácuo é 30 mil quilômetros por hora. Mas quando ela tá na fibra, o vidro tem a taxa de refração 1,5, então vai dar uns 200 mil quilômetros por hora na velocidade da luz na fibra. E quando você olha a velocidade da eletricidade no cabo, quando você olha até mesmo a velocidade de transmissão de rádio, tá maior, tá ali de 220 a 260 mil, 280 mil quilômetros por hora, portanto a fibra não é mais rápida, entretanto não vai sofrer com outras variações, você consegue manter essa constância. Você, portanto, aí assumindo essa velocidade de 200 mil quilômetros por hora, para te dar uma noção, a cada 1000 quilômetros são 5 milissegundos. Isso significa que, sei lá, daqui em linha reta, tá? Ainda tem isso, né, dos cabos submarinos, mas, sei lá, um ping daqui para Austrália, que deve ter uns 10 mil quilômetros, você vai ter pelo menos 50 milissegundos de ping. Não tem como ser menor do que isso. Ainda que exista fibra que vai até fibra hoje, na velocidade da luz, vai até mais ou menos ali uns 2/3. Vai então ali 70%. Já conseguiram desenvolver tecnologia de fibra que você consegue fazer com que a luz rode a 97% da sua velocidade no vácuo. Reduz absurdamente a questão dos pings. Ainda não é viável comercialmente, mas nos grandes data centers, para você conectar a infraestrutura, pode ser que comece por aí. E outra coisa também, né, que lembra esse Coca no e-mail, é que você tem um limite da fibra que é de 1 gigabit. A fibra tem 1 gigabit de descida e outro 1 gigabit de subida, mas isso não significa que você não consiga ter, por exemplo, 10 gigabits. Você tem já comercial 10 gigabits, basta você, né, colocar 10 fibras, fisicamente falando, né? Você coloca 10 fibras e entende como se fosse uma única fibra, muito embora não é isso que é feito, porque você consegue multiplexar a fibra, você consegue dividir a fibra, uma fibra, você consegue dividi-la usando cor. Então, por exemplo, você manda uma luz vermelha, aí você vai ter um canal de 1 gigabit. Aí você manda uma luz verde, esse é um outro canal. Você não tem a sobreposição das cores. Você consegue, por cor, são 32 canais que você consegue de multiplexação, portanto, o limite que a gente tem hoje da fibra, 32 gigabits, embora você tenha trocentos padrões, o que faz, por exemplo, numa fibra, você ter vários clientes. Por exemplo, né, minha velocidade na fibra, 300, mas eu, de repente, na minha fibra, propriamente de 1 gigabit, deve ter, sei lá, pelo menos outros 4 clientes conectados. Se todo mundo for na velocidade máxima, né, os 300, dá ruim. Aí já vai dar 250 para cada um. O universo de rede de fibras também tem as suas peculiaridades. Notícias. Cocatec. Começar falando do Apple Card. A Apple publicou um documento dizendo como você deve limpar o seu Apple Card, lembrando que é de titânio. Então, basicamente ela fala, ó, para limpar é paninho de microfibra com álcool isopropílico. Nada de material abrasivo que cause mancha. Não coloque em contato um Apple Card com outros cartões de crédito, porque vai dar ruim, você tem um atrito. Mesma coisa, colocar em contato com outros objetos. Também evita colocar perto de couro ou jeans, porque dependendo, isso pode causar manchas e não tem como tirar essa mancha. Tem também a questão de não colocar perto de eletromagnetismo. Lembra muito, apesar dos pesares, né, é um cartão, lembra muito os cuidados que você tem que ter com os computadores. Um atrito, a maneira de limpar, embora no caso do Apple Card é pela questão do titânio, pelo material. E Coca, teremos iPhone com Apple Pencil? Então, pintou um case onde atrás você tem um encaixe pro Apple Pencil. Quem fez, tá em pré-venda esses cases, mas isso não significa nada. Quem fez esses cases, a Olixar, que anunciou um case para
iPad Pro com porta USB-C e sim, de fato, rolou a porta USB-C. Por outro lado, a Elixir também mostrou ano passado um case para iPhone SE 2 e cadê o iPhone SE 2? Se a Apple vier com um Apple Pencil pro iPhone, ele tem que ser menor do que ele é hoje, porque hoje ele é maior do que o iPhone, aquela coisa grandona, maior do que o iPhone, não é prático. Eu gosto muito do Apple Pencil para desenho, mas no uso diário, ele é para escrever até ok, mas no uso prolongado começa a dar ruim. Acho ele excelente para editar vídeo no iPad, você tem a precisão, às vezes você quer pegar aquele pontinho no dedo, fica meio ruim nesse dedo salsicha. No Apple Pencil fica ali pontual, preciso, curto isso. Já teci diversos elogios à ponta fina do Apple Pencil, melhor do que aquela ponteira grossa, que eu acho que fica parecendo um dedo, né? Perde a precisão. Só que quando você vai usar para edição de vídeo prolongada, cansa a mão. Talvez eu tenha desaprendido a escrever, a usar o utensílio, vai saber, mas eu me sinto cansado. Para anotações rápidas, ok, combina. Acho que combina um Apple Pencil no iPhone, só que ele teria que ter um encaixe próprio no iPhone, a la Note, senão vai ficar uma coisa largada. E no próprio case mostra um Apple Pencil menor, seria um Apple Pencil que a gente não tem hoje. A própria ideia do case é bastante ruim, porque é um encaixe que você tem ali, e você colocou no bolso, já saiu, já desencaixou, já saiu o Apple Pencil. Não tô levando muita fé não. Rolando também um papinho que esses iPhones agora de 2019 viriam com os recarregadores USB-C, continuaria com porta Lightning, mas o recarregador não seria uma porta USB-A, seria uma porta USB-C e com 18 watts até para poder fazer uso da recarga rápida. Isso aí vai acontecer, o iPad Pro já vem com o recarregador USB-C, é uma questão de tempo para acontecer. Fica a questão se agora é o tempo, a Apple vai ter condições de produzir, aumenta o custo. Eu fui ver quanto custa hoje os recarregadores e no Brasil você não tem recarregador USB-A, você só tem à venda hoje o USB-C, você só tem o de 30 watts e o de 18 watts. Falei, tá com pouco estoque. Fui na Apple Store americana, a mesma coisa, se bem que lá tem um a mais. Lá você consegue comprar o de 12 watts, USB-A 12 watts, que é o recarregador do iPad. Você não tem o de 5 watts padrão do iPhone. Fica parecendo então que é um bom momento para colocar o recarregador USB-C 18 watts, já por padrão na caixinha do iPhone. Mas aí você pensa assim que a Apple quer fazer grana, né? Aquelas tretas todas lá de grana, Trump, guerra com a China, será? Que mais? Saiu mais uma leva de betas, 8ª leva, ainda não veio de volta a automação dentro, a aba automação dentro dos atalhos da Siri. É a primeira coisa que eu vou ver quando sai a atualização. Atualizei o Apple Watch pelo próprio Apple Watch, testei. Apple TV Plus, você vai conseguir fazer o download da mídia para assistir offline, embora vai ter um número máximo de dispositivos. Você vai querer, de repente, se atingir o limite, vai querer baixar num outro. Opa, peraí, não. Desinstala, entre aspas, né? Desbaixa do outro dispositivo para poder baixar nesse aqui. Por outro lado, você pode usar no Mac o compartilhamento de cache, onde ele vai fazer o download desse conteúdo, vou chamar iCloud. Tudo aquilo associado ao iCloud fica no Mac, de tal maneira que você vai atualizar o Fotos do iPhone. Ao invés do iPhone ir lá na Apple, ele vai no seu Mac, deixa tudo muito mais rápido, você só precisa baixar uma vez. Atualização de aplicativo. Atualizou o aplicativo no iPhone, ele vai salvar esse aplicativo no Mac. Quando for atualizar o iPad ele vai buscar do Mac. E a mesma coisa para mídia. A Apple TV baixou lá um filme. Esse filme fica no cache, você vai assistir no iPad, vai assistir direto porque, entre aspas, já tá offline, no caso no Mac. Entretanto, porém, todavia, alguns países não é feito o download de mídia. Você não baixa filmes em português. Eu lembro que eram uma meia dúzia de 5 países que não permitiam você baixar no cache os filmes. Muito provavelmente por causa de pirataria. Portanto, aguardemos. A Tribuna de Chicago fez alguns testes de radiação RF, radiofrequência do iPhone, e achou os níveis acima do... não é permitido a palavra, acima do seguro, do que se entende hoje como seguro. A Apple de pronto contestou, falou que o teste tinha sido feito errado, o jornal refez, encontrou os mesmos números. A Anatel americana, a FCC, falou, deixa eu dar uma olhada aí, vou ver aqui, vou refazer os testes. Ah, Coca, mas isso daí é óbvio. Você vai testar um negócio, você vai querer que dê o resultado. Então, não foi só o iPhone que foi testado, testaram também aparelhos da Samsung, viraram acima só a Motorola e a Blue, né, os modelos testados, que ficaram dentro do aceitável. Na WWDC, a Apple falou, aplicativo para criança não vai ter mais tracking, não vai ter anúncios de terceiro, o que sim, tem que ser assim, você não tem propaganda para criança, falando aqui de Brasil. YouTube vai remover também a propaganda dos vídeos infantis. É o correto, mas se fazer. Mas a Apple falou que vai segurar um pouquinho isso aí, né? Eu sei que eu falei, vou fazer, não tô desistindo da ideia, mas vou dar uma segurada aqui, eu tô trabalhando junto dos desenvolvedores, porque esses jogos infantis ganham grana com os anúncios. E aí, como é que faz? É mais um ponto pro Apple Arcade. A Apple, não tem tracking, mata de alguma maneira a concorrência,
concorrência periga ano que vem tomar algum processo por parte dos desenvolvedores. Aqui a concorrência desleal, tirou aqui a minha fonte de renda e talvez até seja de alguma maneira uma pressão para daqui 2 anos colocar todos os jogos para criança dentro do guarda-chuva do Apple Arcade. O anti-tracking, você não poder ser traqueado por terceiros, tá rolando no WebKit, tá rolando no Safari. O próprio site pode me traquear, saber o que eu tô usando ou não. E é óbvio, né? Eu tô acessando aquele serviço, não tem muito. E os subdomínios desse site, aí rola. Mas o site B não vai saber o que eu ando fazendo no site A. E se de alguma maneira a Apple perdeu potência na questão do design, pelo menos a princípio com a saída do João Ivo, a mesma coisa parece que tá acontecendo no time de saúde. A galera anda meio desmotivada porque a Apple, a saúde dela acaba sendo iPhone e Apple Watch e tem todo um mercado de dispositivos médicos, telemedicina, o sistema de saúde como um todo tá vendo uma debandada. E lembro que o time de saúde responde ao novo chefe de design, quer dizer, ao novo futuro chefão da Apple, o Jeff Williams. Além de YouTube, retirando os anúncios dos vídeos infantis, teve o algoritmo banindo uma briga de robôs, como se fosse crueldade com animais. Tem um quê de brincadeirinha na história, poxa, inteligência artificial reconhecendo que os robôs estão se matando, né? Os amiguinhos estão se matando. Mas o YouTube falou que foi um erro, questão de algoritmo. Pelo menos, por agora, estão liberados as lutas de robôs. Eu, pessoalmente, até acho que vai chegar um dia que eu trato meu iPhone melhor do que trato muita coisa. Quando você vê um iPhone com tela quebrada, não dá um dó no coração. Vai chegar um dia que a gente vai achar que crueldade com robôs é nível crueldade com animais. Hoje, crueldade com animais tá chegando num patamar de crueldade com o ser humano. Falando de IA, o chefão da DeepMind, que o Google comprou em 2014, tá tirando férias. Ele tinha muito essa coisa de IA voltada para a saúde, pegou dados no Reino Unido, que não deveria pegar, questão de privacidade. Tem também algumas coisinhas de energia, mas essencialmente estava focando em saúde e se envolveu nessas controvérsias, tá tomando aí umas férias. Treta também pro lado da Tesla, ela tá com o aluguel dos painéis solares, que é popularizar os painéis solares, boa pedida, mas a Walmart andou instalando os painéis solares nas suas lojas, 7 pegaram fogo, tá processando a Tesla. Tem uma coisa aí que quem faz essa instalação não é a Tesla propriamente tal, você acaba terceirizando e não tem ainda muita expertise. A própria Tesla fábrica não tem lá esse padrão de qualidade, vira e mexe, pipoca a história por aí, imagina terceirizando. Quem também se enrolou em confusão foi a Amazon, para economizar espaço no caminhão de entregas, em vez das caixas de papelão, que são recicláveis, usando plástico. E aí a galera foi em cima por não ser um material reciclável. Ocupa menos espaço? Legal, vamos nessa. Mas não, como é que fica a questão da sustentabilidade? O Waze ganhou integração com o YouTube Music. O chat interno do YouTube, aquela troca de mensagens do YouTube, vai ser descontinuada em 18 de setembro. Google sendo Google, né? Faz os projetos, levanta, testa, não dá certo, volta. O Nest tá mudando o protocolo de contas para virar Google, integração maior com o assistente. Por outro lado, quebra a compatibilidade com o Ift. Ift falou, não migra a sua conta, vai continuar funcionando o Nest. Deixa Nest, depois a gente vê, empurra um pouco mais para frente essa decisão. O fim do Hangouts no G Suite é que foi postergado. A galera deveria migrar pro Hangout Chat, que tem o Hangouts Meet, que é a videoconferência. O Hangout Chat é o Slack do Google. Mas, não, vamos deixar aqui mais um pouquinho o Hangouts padrão dentro do G Suite, pelo menos até o meio do ano que vem. Google Play Store, novo layout, mais clean, minimalista, brancão, sai a aba músicas. Agora você tem, falando de Brasil, jogos, aplicativos, na parte de baixo, filmes e livros. Tô vendo aqui no meu Android, te falar que gostei. O aplicativo do Gmail também não sofreu um redesign, não perdeu aquela barra, o cabeçalho vermelho. Pois é a mesma linha editorial, quer dizer, a mesma linha de design, repaginação do Material Design. Gmail que tá com a mesma correção ortográfica que tava desde fevereiro rolando no Google Docs. Digitou errado, vai ter correção. Quando você vê uma coisa digitada errado, você não sente um negócio assim? Pois é, isso é o que as outras pessoas também sentem quando você escreve algo errado. A vantagem é que hoje dá pra colocar a culpa no colo do corretor. O Google App, o aplicativo do Google, tá com uma versão Go agora. Pô, mas é tão coisinha o aplicativo do Google, Coca, nem precisava ser um Go. Precisava, você consegue economizar os resultados de busca, você consegue economizar 40% de dados. Ele tá mais enxuto, 7 megas de armazenamento, mas ainda tem economia de dados. E 7 megas com o Lens, 100K, o que adicionou o Lens ao projeto. Já estava rolando em teste em alguns lugares desde 2017, agora disponível para todo mundo, que é mais de Android. Chegou o modo foco, agora você coloca o modo foco e os aplicativos temporariamente não vão te mandar notificação, não vão te distrair, faz parte do bem-estar digital. Uau, é que os chineses
estão chateados com a Huawei, porque meio que deu a entender que Taiwan é independente da China em questão política, mas a Huawei tá lançando seus óculos espertos. Chegam 6 de setembro, por ocasião da IFA. Agora, tende mais a ser um fone com óculos do que qualquer outra coisa. Você tem 2.200 mAh de bateria, uma boa bateria, tem microfone estéreo, alto-falante estéreo, fica em cima da orelha e você não coloca nada dentro do canal auditivo. Caixinha de som na haste atrás da orelha. Quer dizer, não sei se o microfone é estéreo, é um par de microfones, talvez seja microfone mono, tem redução de ruído, mas nada de câmera, nada de telinha pra você ver, é fone de ouvido, não tem botão também, Huawei mandando. De Microsoft, Xbox também, as gravações de voz também são ouvidas por terceiros, pois é. O Cell Launcher 5.7 da Microsoft para Android, Cortana mais interativa, parte de nuvem, DigitalOcean, que já tinha instâncias, máquinas dedicadas para SQL Postgres, agora tá com MySQL e Redis. De rede social, Facebook, que quer ter uma abinha de notícias, querendo colocar o conteúdo dos jornais dentro dessa aba, vai contratar jornalistas para organizar essa aba, classificação dos trending topics, verificar se não tem nenhuma fake news. Isso é um projeto pro futuro, ainda não tem a aba notícias no Facebook. O Tidal confirmou que vai ser possível você compartilhar no Stories do Instagram e do Facebook. O Spotify tá querendo trazer para as playlists Stories uma maneira de aproximar o criador da playlist, o criador de conteúdo da sua audiência, e aproveita também, já coloca um anúnciozinho ali. Você já tem dentro do Spotify anúncios, você tem as contas que não pagam. Seria mais um lugar para colocar anúncios, mas não obrigatório, enquanto você tem que ouvir o anúncio durante o play. Se você não assistir aos stories, você não vai ver as propagandas. Apple Music tá com uma nova playlist junto do Shazam. O Shazam, ele tem uma capacidade de descobrir em função se muita gente tá, peraí, que música é essa? Né? Surge uma música nova aqui, todo mundo querendo saber que música é essa. Peraí, tem alguma coisa aí nessa música. E assim o Shazam meio que consegue prever quais vão ser as músicas populares daqui a um tempo. São coisa de 20 milhões de buscas de músicas feitas pelo Shazam diariamente. Então vai ter uma playlist baseada nessa tecnologia, as músicas mais promissoras. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Netflix vai ter uma aba de futuros lançamentos. Já é difícil de você escolher o que você vai assistir no Netflix. Agora vai ter uma abinha, que é o que tá chegando, os lançamentos, com a opção de você ser lembrado. Esse conteúdo já tá disponível, você queria ver esse conteúdo, você quer assistir agora? Por um lado até ajuda, na verdade antecipa, né? Mas ajuda você na hora de escolher. Mas na prática é mais um lugar para você ficar zapeando para escolher o que vai assistir, mas não é, como toda tecnologia Netflix, não é uma lista estática, é uma lista atualizada várias vezes por dia com coisas, a princípio, do seu interesse. Na parte de podcast, os dados mostram muito crescimento do podcast em função do Spotify, e é um recorte diferente do público tradicional de podcast. Enquanto você tem aí coisa de 40% de mulheres, essa nova leva, você tem praticamente 60% de mulheres chegando, se popularizando. A tendência é que o podcast vire, entre aspas, uma rede social, no sentido mais um lugar para o criador de... Hoje você não tá numa única plataforma, você tá presente em várias. Você pode até ser um podcaster por excelência, mas você tem lá o seu Instagram, tem os stories, e de repente, para um youtuber, um vídeo não cabe, um stories fica muito curto, mas dá para conversar disso num podcast, dá para engajar a audiência que não vai ter o mesmo tamanho da do YouTube, mas vai ter o seu público. Talvez até pegue um público diferente, aquela pessoa que não é cativada pelo YouTube, pode acompanhar pelo podcast, ainda tem chão pro podcast crescer. Parte de jogos pintou uma patente com, talvez, o design do PlayStation 5, que é como se fosse um controle de PlayStation em cima de um pedestal. Ou pega o PlayStation hoje e na metade, faz um corte ali na linha do Equador, na metade superior você faz um recorte em V no centro, lembrando como se fosse o controle do PlayStation, ou um A, um V, essa meioquinha cavada. Pra galera nos filmes de heróis tem a treta aí, né? Homem-Aranha, do universo Marvel ou não, Sony negociando ou não. A última forma é que teria voltado a negociar. Tem um filme by Disney Plus de um crossover entre o Avengers e o X-Men, mas os direitos de Homem-Aranha são da Sony. E por último, registrar que a webcam mais antiga do mundo estava funcionando até hoje, 25 anos, da Connectix, vai ser desligada. Era um projeto de estudante, tá rodando na Universidade Estadual de São Francisco, vai se aposentar a Fogcam. E assim, sem me aposentar, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.